Coriolanus perscrutou o lugar, tentando disfarçar a ansiedade crescente. Onde Sejanus estava? A adrenalina lutou contra o álcool para controlar seu cérebro. Ele havia ficado tão absorvido pela música e pelo álcool que não sabia quando Sejanus tinha desaparecido. E se ele não tivesse mudado de ideia sobre Liu? Estaria ele na multidão, conspirando com os rebeldes naquele exato momento? Ele esperou que a plateia terminasse de aplaudir Maud Ivory e Lucy Gray para se levantar. Quando estava indo na direção da porta, viu Sejanus voltando na luz difusa. Onde você estava? Perguntou Coriolanus. Lá fora. Aquela bebida desce pra bexiga muito rápido. Sejanus se sentou na caixa e voltou a atenção para o palco. Coriolanus também voltou para seu lugar, os olhos no entretenimento, os pensamentos em qualquer outro lugar. A bebida não descia para a bexiga rápido. Era forte demais e a quantidade consumida era muito pequena. Outra mentira. O que significava? Que ele não podia perder Sejanus de vista por um segundo agora? Durante o resto do show, ficou lançando olhares de soslaio para ele, para ter certeza de que não sairia escondido de novo. Ele ficou por perto depois que Maud Ivory coletou o dinheiro na cesta com laços de fita, mas Sejanus pareceu concentrado em ajudar Mosquitinho a levar Poste, bêbado, de volta à base. Não houve oportunidade para mais discussão. Se Sejanus realmente tinha se afastado para confabular com os rebeldes, o confronto direto de Coriolanus depois do incidente com Billy Taupin tinha fracassado, obviamente. Uma nova estratégia era necessária. O domingo amanheceu claro demais para a cabeça latejante de Coriolanus. Ele vomitou a bebida e ficou no chuveiro até seus olhos ajustarem o foco novamente. Os ovos gordurosos do refeitório eram impensáveis, então ele mordiscou uma torrada enquanto Sejanus comia a porção dos dois, só confirmando a desconfiança de Coriolanus de que ele não tinha consumido quase nada de álcool na noite anterior, não o suficiente para afetá-lo tanto. Os três companheiros de quarto não conseguiram nem se levantar para tomar café. Até pensar em uma abordagem melhor, ele teria que observar Sejanus como um falcão, principalmente quando saíssem da base. Naquele dia, pelo menos, ele precisaria de companhia para ir ao lago. Apesar de o entusiasmo de Coriolanus ter diminuído, Sejanus aceitou o convite com alegria. Claro, parece feriado. Vamos levar gelo. Enquanto Sejanus convencia Biscoito a lhe dar um novo saco plástico, Coriolanus foi à clínica buscar aspirina. Eles se encontraram na guarita e saíram. Sem conhecer nenhum atalho para chegar à costura, eles voltaram para a praça da cidade e refizeram os passos da semana anterior. Coriolanus pensou em tentar outra conversa sincera com Sejanus, mas se a ameaça de ser descoberto como culpado de traição não o afetara, o que afetaria? E ele não tinha certeza se ele havia conspirado com os rebeldes. Talvez só tivesse mesmo precisado mijar na noite anterior, e nesse caso acusá-lo só o deixaria na defensiva. A única prova real era o dinheiro escondido, e talvez Strabo tivesse insistido para que ele levasse, mas Sejanus estivesse determinado a não usar. Ele não valorizava dinheiro, e a riqueza proveniente da indústria armamentista devia ser como um fardo para ele. Talvez fosse questão de honra para Sejanus sobreviver por conta própria. Se Lucy Gray ainda estava chateada pela discussão, não demonstrou. Ela o cumprimentou na porta dos fundos com um beijo e um copo de água gelada para refrescá-lo até eles chegarem ao lago. São 2 ou 3 horas dependendo dos espinheiros, mas vai valer a pena. Daquela vez, o bando deixou os instrumentos para trás. Baba Azur ficou em casa para ficar de olho nas coisas. Ela se despediu deles com um balde contendo uma jarra de água, um pão e um cobertor velho. Ela acabou de engatar um romance com uma garota da nossa rua, confidenciou Lucy Gray quando eles estavam longe da casa. Deve estar feliz de elas terem a casa só para elas hoje. Tannenberg guiou o grupo pela campina até a floresta. Claire Carmine, Maud Ivory e Sejanus formaram uma fila atrás dele, deixando Lucy Gray e Coriolanus atrás. Não havia trilha. Eles seguiram em fila única, passando por cima de árvores caídas, empurrando galhos, tentando desviar dos arbustos espinhosos que surgiam na vegetação. Em 10 minutos, não havia mais nada do Distrito 12 além do cheiro acre das minas. Em 20, até isso tinha sido disfarçado pela vegetação. A copa das árvores oferecia sombra que os protegia do sol, mas não aliviava em nada o calor.
O zumbido dos insetos, a barulhada dos esquilos e o canto das aves ocupavam o ambiente, nem um pouco incomodados pela presença deles. Mesmo com a experiência de 2 dias de trabalho com os pássaros, quanto mais longe eles iam, mais Coriolanus foi ficando alerta enquanto se afastavam do que poderiam chamar de civilização por ali. Ele se perguntou que outras criaturas, maiores, mais poderosas e cheias de dentes, podiam estar se esgueirando entre as árvores. Ele não tinha nenhum tipo de arma. Depois dessa percepção, ele fingiu precisar de uma bengala e parou por um momento para arrancar os ramos menores de um galho caído. Como ele sabe o caminho? Perguntou a Lucy Gray, indicando Tamber. Nós todos sabemos o caminho. É nossa segunda casa. Como mais ninguém pareceu preocupado, ele acompanhou o grupo pelo que pareceu uma eternidade, feliz quando Tamber reuniu todo mundo. Mas ele só disse, metade do caminho. Eles compartilharam o saco de gelo, bebendo o que tinha derretido e sugando os cubos restantes. Maldivore reclamou de dor no pé e tirou o sapato marrom rachado para mostrar uma bolha grande. Esses sapatos não são bons para andar. São um par velho do Clerc Carmine. Estamos tentando fazer com que dure o verão todo, disse Lucy Gray, examinando o pezinho com a testa franzida. Estão apertados, disse Maldivore. Quero latas de sardinha, como na música. Sejanu se agachou e ofereceu as costas. Que tal uma carona? Maldivore subiu nas costas dele. Cuidado com a minha cabeça. Depois que o precedente foi estabelecido, eles se revezaram para carregar a garotinha. Como não precisava mais fazer esforço, ela usou os pulmões para cantar. Numa caverna na ravina, escavando uma mina, havia um garimpeiro e sua filha, Clementina. Com pezinhos de uma fada, toda leve e pequenina. 2 latas de sardinha sapatinhos da Clementina. Para a consternação de Coriolanus, um coral de tordos assimilou a melodia no alto dos galhos. Ele não esperava que eles pudessem chegar tão longe, aquelas porcarias estavam mesmo infestando a floresta. Mas Maldivore ficou feliz da vida e manteve a cantoria. Coriolanus a carregou no trecho final e a distraiu agradecendo pela música de Lucy Gray na noite anterior. O que você achou? Perguntou ela. Ele desviou da pergunta. Gostei muito. Você foi incrível. Obrigada, mas eu queria saber da música. Você acha que as pessoas veem mesmo Lucy Gray ou só imaginam? Perguntou ela. Porque eu acho que veem. Só que agora ela voa como um pássaro. É mesmo? Coriolanus se sentiu melhor pela canção enigmática ser pelo menos assunto de debate, o que significava que ele não era burro demais para entender a interpretação erudita. Bom, de que outra forma ela não deixaria pegadas? Acho que ela voa e tenta não encontrar pessoas, porque elas a matariam por ser diferente. Ela é mesmo diferente. Ela é um fantasma, cabeça oca, disse Clerc Carmine. Fantasmas não deixam pegadas porque são como o ar. Então onde está o corpo dela? Perguntou Coriolanus, achando que pelo menos a versão de Maldivore fazia algum sentido. Ela caiu da ponte e morreu, só que é tão alto que ninguém viu. Ou pode ser que houvesse um rio que a levou, disse Clerc Carmine. Mas ela está morta e assombra a região. Como ela pode voar sem asas? Ela não caiu da ponte. A neve estaria diferente no lugar onde ela ficou parada, insistiu Maldivore. Lucy Gray, qual é a verdade? É um mistério, querida. Como eu. É por isso que é a minha música, respondeu Lucy Gray. Quando eles chegaram ao lago, Coriolanus estava ofegante e suado, e a brotoeja ardia por causa do suor. Quando o bando tirou as roupas até ficarem só com as de baixo e entraram na água, ele não perdeu tempo para fazer o mesmo. Ele entrou no lago e a água fria o envolveu, removendo suas preocupações e acalmando a brotoeja. Ele nadava bem, pois aprenderá desde cedo na escola, mas nunca tinha nadado em um lugar que não fosse uma piscina. O chão lamacento era íngreme e ele teve a sensação de que era fundo. Ele nadou até o meio do lago e boiou de costas enquanto observava o ambiente. A floresta cercava o lago, e apesar de parecer não haver estrada de acesso, casas pequenas e arruinadas pontilhavam as margens. A maioria estava em estado irrecuperável, mas uma estrutura sólida de concreto ainda tinha teto e a porta fechada contra a natureza. Uma família de patos passou nadando a alguns metros e ele viu peixes abaixo dos pés. A preocupação com o que mais poderia estar nadando em volta o fez voltar à margem, onde o bando já tinha envolvido Sejanus numa espécie de jogo de bobinho, usando uma pinha grande como bola. Coriolanus entrou na brincadeira, feliz por estar fazendo algo por pura diversão.
O esforço de ser adulto todos os dias tinha ficado exaustivo. Depois de um breve descanso, Timber fez 2 varas de pescar limpando galhos de árvore e prendendo linha em anzóis caseiros. Enquanto Cleric Carmine procurava minhocas na terra, Maldivore convocou Sejanus para procurarem frutas silvestres. Fiquem longe daquela região perto das pedras, avisou Lucy Gray. As serpentes gostam de lá. Ela sempre sabe onde tem cobras, disse Maldivore para Sejanus enquanto levava para longe. Elas pegam nas mãos, mas eu tenho medo. Sobrou para Coriolanus e Lucy Gray recolher madeira seca para uma fogueira. Tudo o animou um pouco. Nadar seminu entre criaturas selvagens, fazer uma fogueira a céu aberto, aquele tempo não planejado com Lucy Gray. Ela tinha uma caixa de fósforos, mas eram preciosos e ela disse que teria que se virar com um só. Quando o fogo pegou em uma pilha de folhas secas, ele se sentou perto dela no chão e eles começaram a acrescentar primeiro gravetos e depois pedaços maiores de madeira, sentindo-se mais feliz de estar vivo do que nas semanas anteriores. Lucy Gray recostou no ombro dele. Olha, desculpa se te chatei ontem. Eu não estava botando a culpa da morte do meu pai em você. Nós éramos só crianças quando aconteceu. Eu sei. Peço desculpa se minha reação foi exagerada. É que não posso fingir que sou uma pessoa que não sou. Não concordo com tudo que a capital faz, mas sou da capital e de um modo geral acho que estamos certos sobre precisarmos de ordem, disse Coriolanus. O bando acredita que somos colocados na Terra para diminuir a infelicidade, não para aumentar. Você acha os jogos vorazes uma coisa certa? Eu nem sei por que eles acontecem, para ser sincero. Mas acho sim, que as pessoas estão se esquecendo da guerra rápido demais. O que fizemos uns aos outros. Do que somos capazes. Tanto os distritos quanto a capital. Sei que a capital parece ser linha dura aqui, mas a gente só está tentando manter as coisas sob controle. Se não, haveria caos e gente correndo por aí e matando uns aos outros como na arena. Era a primeira vez que ele tentava botar esses pensamentos em palavras com alguém além da Gaul. Ele se sentiu meio inseguro, como um bebê aprendendo a andar, mas também sentiu a independência de ficar de pé sozinho. Lucy Gray recuou um pouco. É isso que você acha que as pessoas fariam? É, se não houver lei e alguém para aplicá-la, acho que seríamos como animais, disse ele com mais segurança. Quer você goste ou não, a capital é a única coisa que mantém as pessoas em segurança. Então estão me mantendo em segurança. E de que eu abro mão em troca? Perguntou ela. Coriolanus cutucou o fogo com um galho. Abrir mão? Ora, de nada. O bando abriu, disse ela. Não pode viajar. Não pode se apresentar sem autorização. Só pode cantar certos tipos de música. Quem resiste leva tiro, como meu pai. Quem tenta manter a família unida fica com a cabeça ruim, como a minha mãe. E se eu achar que esse preço é alto demais? Talvez minha liberdade não valha o risco. Então sua família era de rebeldes, afinal. Coriolanus não estava surpreso. Minha família era do bando, acima de qualquer coisa, garantiu Lucy Gray. Não de distrito, não da capital, não rebelde, não pacificadora, só nós. E você é como nós. Você quer ter pensamentos próprios. Você resiste. Sei por causa do que você fez por mim nos jogos. Bom, ela tinha razão nisso. Se os jogos vorazes eram vistos como necessários pela capital, e ele tinha tentado impedi-los, ele não havia refutado a autoridade da capital? Resistido, como ela disse, não como Sejanus, em desafio aberto, mas de um jeito mais silencioso e sutil só dele. Eu acredito no seguinte: se a capital não estivesse no comando, nós nem estaríamos tendo essa conversa porque já teríamos nos destruído. As pessoas já existiam muito tempo antes da capital, e acredito que vão continuar existindo por muito tempo depois, concluiu ela. Coriolanus pensou nas cidades mortas pelas quais passou na viagem até o Distrito 12. Se ela alegava que o bando tinha viajado, então também devia tê-las visto. Não muitas. Panem era magnífica. Olha como está agora. Clec Carmine levou para Lucy Gray uma planta que tinha tirado do lago, com folhas pontudas e flores brancas pequenas. Ei, você encontrou Katniss. Bom trabalho, CC Coriolanus. Se perguntou se era para ser decorativa, como as rosas da avó dele, mas ela examinou as raízes na mesma hora, onde havia pequenos tubérculos. Ainda está um pouco cedo. Concordou Cleric Carmine. Para quê? Perguntou Coriolanus. Para comer.
Em algumas semanas, essas plantas aqui vão virar umas batatas de bom tamanho, e a gente vai poder assar, disse Lucy Gray. Algumas pessoas chamam de batatas do pântano, mas gosto mais de Katniss. Tem um som gostoso. Amber apareceu com vários peixes que ele havia limpado e cortado em pedaços. Ele embrulhou os peixes em folhas e ramos de alguma erva que ele colheu, e Lucy Gray os arrumou sobre as brasas do fogo. Quando Maud Ivory e Sejanus voltaram com o balde cheio de amoras, os peixes estavam cozidos. Com a caminhada e o tempo nadando, o apetite de Coriolanus tinha voltado. Ele comeu todas as porções de peixe, do pão e das frutas reservadas para ele. Sejanus então mostrou uma surpresa: 6 biscoitos da Sra. Plint que ele tinha guardado da parte dele da caixa. Depois do almoço, eles abriram o cobertor embaixo das árvores e meio se deitaram, meio se encostaram nos troncos, e ficaram olhando as nuvens felpudas no céu brilhante. Eu nunca vi o céu dessa cor, disse Sejanus. É azul, disse Maud Ivory. Tipo embargo azul. É a cor dela. A cor dela? Perguntou Coriolanus. Isso mesmo. Cada um de nós tem o primeiro nome tirado de uma cantiga e o segundo de uma cor. Ela se levantou para explicar. Barb é de Bárbara Allen e azul do céu. Meu nome vem de Maud Clare, e o Ivory é do marfim das teclas do piano. E Lucy Gray é especial porque o nome dela todo veio da cantiga. Lucy Gray. Isso mesmo. Gray de cinza, como um dia de inverno, disse Lucy Gray com um sorriso. Coriolanus não tinha feito a conexão. Até então, apenas havia achado seus nomes estranhos. Marfim, Ivory e âmbar. Amber traziam à mente enfeites antigos da caixa de joias da sua avó. E azul, taupe e carmim não eram cores que ele reconhecesse. Quanto às cantigas, quem sabia de onde tinham vindo? Parecia um jeito estranho de escolher o nome de um filho. Maud Ivory cutucou na barriga. Seu nome parece coisa do bando. Por quê? Disse ele com uma risada. Por causa da parte do Snow, neve. Branco como a neve. Branca de neve, disse Maud Ivory, rindo. Existe uma cantiga com o nome Coriolanus? Não que eu saiba. Por que você não compõe uma sobre mim? Disse ele, cutucando-a de volta. A cantiga de Coriolanus Snow. Maud Ivory se sentou na barriga dele. Lucy Gray é a compositora. Por que não pede para ela? Para de perturbar ele. Lucy Gray puxou Maud Ivory para o seu lado. Você devia dormir um pouco antes de a gente voltar para casa. Vocês vão me carregar, e disse Maud Ivory, se contorcendo para se soltar. E eu vou cantar. Oh, querida, oh, querida. Ah, fica quietinha, disse Clec Carmine. Vem, tenta deitar, e disse Lucy Gray. Bom, vou deitar se você cantar para mim. Canta aquela de quando eu tive croup. Ela se deitou com a cabeça no colo de Lucy Gray. Tudo bem, mas só se você ficar quieta. Lucy Gray colocou o cabelo de Maud Ivory para trás da orelha e esperou que ela se acomodasse para começar a cantar num tom tranquilo. Bem no fundo da campina, embaixo do salgueiro, um leito de grama, um macio e verde travesseiro. Deite a cabeça e feche esses olhos cansados, e quando se abrirem, o sol já estará alto nos prados. Aqui é seguro, aqui há um abrigo, aqui as margaridas te protegem de todo perigo, aqui seus sonhos são doces e amanhã eles serão lei, aqui é o local onde sempre te amarei. A música acalmou Maud Ivory, e Coriolanus sentiu suas ansiedades desaparecerem. Cheio de comida fresca, protegido pelas árvores, com Lucy Gray cantando suavemente ao seu lado, ele começou a apreciar a natureza. Era mesmo lindo ali, o ar limpo como cristal, as cores vibrantes. Ele se sentiu tão relaxado e livre. E se sua vida fosse assim, acordar quando quisesse, pegar a comida do dia e ficar com Lucy Gray à beira do lago? Quem precisava de riquezas, sucesso e poder quando se tinha amor? O amor não conquistava tudo. Bem no fundo das campinas, bem distante num maço de folhas, brilha o luar aconchegante. Esqueça suas tristezas e aquele problema estafante, porque quando amanhecer de novo ele não será mais tão pujante. Aqui é seguro, aqui há um abrigo, aqui as margaridas te protegem de todo perigo, aqui seus sonhos são doces e amanhã serão lei, aqui é o local onde sempre te amarei. Coriolanus estava quase pegando no sono quando os tordos, que ouviram respeitosamente a interpretação de Lucy Gray, começaram a deles. Ele sentiu seu corpo se contrair e a sonolência agradável desaparecer, mas o bando era só sorrisos quando os pássaros seguiram com a música. Nós não passamos de arenito em comparação ao diamante que eles são, disse Amber. Bom,
Eles praticam mais, disse Clec Carmine, e os outros riram. Ao ouvir os pássaros, Coriolanus reparou na ausência dos gaios tagarelas. A única explicação em que ele pôde pensar era que os tordos começaram a se reproduzir sem eles, ou entre si, ou com os tordos locais originais. Essa eliminação das aves da capital da equação o perturbava profundamente. Ali estavam eles, se multiplicando como coelhos, totalmente descontrolados. Sem autorização. Usando tecnologia da capital. Ele não gostou. Nem um pouco. Maldivore finalmente cochilou, encolhida junto a Lucy Gray, os pés descalços enrolados no cobertor. Coriolanus ficou com ela enquanto os demais foram dar outro mergulho no lago. Depois de um tempo, Clec Carmine levou uma pena azul que tinha encontrado na margem e colocou no cobertor para Maldivore, dizendo com voz áspera: "Não diga de onde veio." "Tudo bem. Que amor, CC", disse Lucy Gray. "Ela vai adorar." Quando ele voltou correndo para a água, ela balançou a cabeça. "Eu me preocupo com ele. Sente falta do Billy Taupin. E você?" Coriolanus se apoiou no cotovelo para observar o rosto dela. Ela nem hesitou. Não desde a colheita." "A colheita." Ele se lembrou da cantiga que ela cantou na entrevista. "O que você quis dizer quando cantou que era a aposta que a colheita tirou dele?" "Ele apostou que podia ter nós duas, a mim e a Mayfair", disse Lucy Gray. "Foi um jogo. Mayfair descobriu sobre mim, eu descobri sobre ela. Ela mandou o pai dela chamar meu nome na colheita. Não sei o que disse para ele. Não que estava gamada no Billy Taupin. Outra coisa. Nós somos forasteiros aqui, é fácil mentir sobre nós. Estou surpreso de eles estarem juntos, disse Coriolanus. Bom, Billy Taupin adora falar que fica mais feliz sozinho, mas o que ele realmente quer é uma garota para cuidar dele. Acho que Mayfair era uma boa candidata para a função, e ele foi atrás. Ninguém sabe usar o charme como Billy Taupin. A garota não tinha a menor chance. Além do mais, ela deve ser solitária. Não tem irmãos ou irmãs. Não tem amigos. Os mineiros odeiam a família dela. Eles vão até os enforcamentos naquele carro. Chique. Maldivore se mexeu e Lucy Gray fez carinho no cabelo dela. As pessoas desconfiam de nós, mas os desprezam. Ele não gostou da forma como a raiva dela por Billy Taupin tinha passado. Ele está tentando voltar com você? Ela pegou a pena e a girou entre o polegar e o indicador antes de responder. Ah, claro. Veio à minha campina ontem, cheio de planos. Quer que eu me encontre com ele na árvore forca para fugir. Na árvore forca? Coriolanus pensou em Alo balançando enquanto os pássaros debochavam das palavras finais dele porque lá é aonde a gente ia. O único lugar no Distrito 12 onde se tem uma certa privacidade. Ele quer ir para o norte. Acha que tem gente lá. Gente livre. Diz que devíamos ir encontrá-las e então voltar para buscar os outros. Ele está juntando suprimentos, não sei bem o que, mas que importância tem? Não consigo mais confiar nele. Coriolanus sentiu o ciúme lhe apertar a garganta. Ele achava que ela tinha banido Billy Taupin de sua vida, mas agora estava contando tranquilamente a ele sobre um encontro casual na campina. Só que não foi casual. Ele sabia onde a encontrar. Quanto tempo eles ficaram lá, com ele jogando todo o charme em cima dela, tentando convencê-la a fugir. Porque ela ficou ouvindo. Confiança é importante. Acho que é mais importante do que amor. Digo, eu amo várias coisas em que não confio. Tempestades, bebida, serpentes. Às vezes, acho que amo essas coisas porque não posso confiar nelas. Não é confuso? Lucy Gray respirou fundo. Mas confio em você. Ele percebeu que era algo difícil para ela admitir, talvez mais do que uma declaração de amor, mas isso não apagou a imagem de Billy Taupin cortejando-a na campina. Por quê? Por quê? Ora, vou ter que pensar um pouco para responder. Quando ela o beijou, ele retribuiu o beijo, mas sem muita convicção. Aqueles novos desdobramentos o incomodavam. Talvez fosse um erro se apegar tanto a ela. E outra coisa o incomodava. A música que ela estava tocando na campina naquele primeiro dia. Sobre o enforcamento, ele pensou na ocasião, mas falava também sobre um encontro na árvore forca. Se era o lugar de encontro deles, por que ela ainda cantava sobre isso? Talvez ela só o estivesse usando para ter Billy Taupin de volta. Talvez estivesse manipulando um contra o outro. Maldivore acordou e admirou a pena, que pediu para Lucy Gray prender no seu cabelo. Eles se prepararam para voltar e recolheram o cobertor, a jarra e o balde. Coriolanus se ofereceu para carregar a garotinha pelo primeiro trecho do trajeto. Quando eles saíram do lago, ele ficou para trás dos outros para perguntar a ela:
E então, você tem visto Billy Taupin ultimamente? Ah, não, disse ela. Ele não é mais um de nós. Isso o agradou, mas também sugeria que Lucy Gray tinha mantido o encontro com ele em segredo do bando, o que o deixou desconfiado de novo. Maldivore se aproximou do ouvido dele e sussurrou: não deixa ele chegar perto do Sejanus. O Sejanus é um doce, e Billy Taupin se alimenta de coisas doces. Coriolanus tinha certeza de que se alimentava de dinheiro também. Como ele estava pagando pelos suprimentos para a fuga, Thember seguiu uma rota um pouco diferente, passando por regiões com frutas silvestres para eles poderem encher o balde no caminho. Quando estavam quase chegando na cidade, Claire Carmine viu uma árvore carregada de maçãs começando a amadurecer. Thember e Sejanus seguiram em frente carregando Maldivore e as coisas. Claire Carmine subiu na árvore e jogou as maçãs, e Coriolanus as guardou na saia de Lucy Gray. Já era começo de noite quando eles chegaram em casa. Coriolanus estava exausto e pronto para voltar para a base, mas Barba Azul estava sozinha à mesa da cozinha, examinando as frutinhas. Thember levou Maldivore ao prego para ver se conseguiam trocar algumas frutas silvestres por sapatos. Eu mandei eles irem arrumar os quentinhos porque vai esfriar antes que a gente perceba. E Sejanus? Coriolanus olhou para o quintal. Ele saiu alguns minutos depois. Disse que encontraria você lá, disse ela. No prego. Coriolanus se despediu imediatamente. Tenho que ir. Se virem Sejanus lá sem outro pacificador, ele vai ser advertido. Eu também, na verdade. Nós temos que ficar em duplas. Ele sabe disso. Não sei o que está pensando. Mas, na verdade, ele achava que sabia exatamente o que Sejanus estava pensando. Que grande oportunidade de ir ao prego sem Coriolanus o policiando. Ele puxou Lucy Gray para um beijo. Hoje foi maravilhoso. Obrigado. Nos vemos sábado que vem no barracão? Ele saiu pela porta antes que ela pudesse responder. Ele andou rápido, direto para o prego, e olhou pela porta aberta. Havia mais de 10 pessoas passeando e dando uma olhada nas mercadorias nas barracas. Maldivore estava sentada em um barril enquanto Thember amarrava uma bota para ela. Na extremidade do armazém, Sejanus estava parado na frente de um balcão, conversando com uma mulher. Quando Coriolanus se aproximou, reparou nas mercadorias. Lampiões de mineiros, picaretas, machados, facas. De repente ele se deu conta do que Sejanus podia comprar com todo aquele dinheiro da capital. Armas, e não só as que estavam na frente dele. Ele podia comprar armas de fogo. Como se para confirmar os negócios escusos, a mulher parou de falar quando ele chegou perto. Sejanus se juntou a ele diretamente. Fazendo compras? Perguntou Coriolanus. Eu estava pensando em comprar um canivete, disse Sejanus. Mas ela está sem no momento. Perfeito. Muitos soldados tinham canivetes. Havia até um jogo que eles faziam quando estavam de folga, de apostar dinheiro em quem conseguia acertar um alvo. Eu mesmo estava pensando em comprar um. Quando a gente receber. Claro, quando a gente receber, concordou Sejanus, como se isso fosse óbvio. Segurando a vontade de bater nele, Coriolanus saiu do prego sem falar com Maldivore e Thember. Ele quase não abriu a boca no caminho de volta, enquanto revisava sua estratégia. Precisava descobrir em que Sejanus estava metido. A lógica não tinha induzido confiança. Intimidade funcionária? Não faria mal tentar. A alguns quarteirões da base, ele botou a mão no ombro de Sejanus e fez os dois pararem. Sabe, Sejanus, sou seu amigo. Mais do que amigo. Sou a coisa mais próxima que você vai ter de um irmão. E há regras especiais para a família. Se você precisar de ajuda, quer dizer, se você se meter em alguma coisa que não conseguir resolver, estou aqui. Os olhos de Sejanus se encheram de lágrimas. Obrigado, Corio. Isso é muito importante para mim. Você talvez seja a única pessoa no mundo em quem eu confio. Ah, confiança de novo. Parecia estar no ar. Vem cá. Ele puxou Sejanus para um abraço. Só prometa não fazer nenhuma estupidez, tá? Ele sentiu Sejanus assentir em concordância, mas sabia que a probabilidade de ele cumprir a promessa era quase nula. Pelo menos a agenda ocupada manteve Sejanus sob supervisão constante, mesmo quando eles saíam da base. Na tarde de segunda, eles tiraram as armadilhas das árvores de novo. Apesar de não terem sido tocadas o fim de semana todo, nenhuma continha tordos. Ao contrário da expectativa, a Kai pareceu satisfeita com os pássaros. Parece que eles herdaram mais do que imitação avançada. Também evoluíram sua capacidade de sobrevivência. Não precisamos substituir as gaiolas, já temos muitos galhos tagarelas.
Amanhã, vamos tentar as redes. Quando os soldados saíram dos caminhões na tarde de terça, os cientistas já tinham escolhido locais com muita movimentação de tordos. Eles se separaram em grupos com Coriolanus e Mosquitinho novamente com Adra, Kai, e ajudaram a erigir pares de postes. Entre cada poste havia uma rede fina com trançado delicado, elaborada para capturar tordos. Como eram praticamente invisíveis, as redes começaram a dar resultado quase que imediatamente, pois prendiam os pássaros e os faziam cair em fileiras horizontais de bolsos na superfície trançada. Adra, Kai tinha dado instruções para as redes nunca ficarem sem supervisão e para que os pássaros fossem removidos imediatamente, para impedir que eles ficassem enrolados demais e para tornar a experiência menos traumática possível. Ela tirou pessoalmente os 3 primeiros tordos das redes, tomando o cuidado de desemaranhar os pássaros enquanto segurava com firmeza. Depois que foi autorizado, Mosquitinho revelou seu talento natural e soltou delicadamente seu tordo e o colocou em uma gaiola. O pássaro de Coriolanus começou uma gritaria torturada assim que foi tocado, e quando levou um apertão para que parasse, enfiou o bico na palma da mão dele. Coriolanus largou a ave por reflexo, e momentos depois, o tordo sumia na folhagem. Criatura maldita! Adra, Kai higienizou e fez um curativo na mão dele, o que o lembrou de como o tigris fizera a mesma coisa no dia da colheita, quando o espinho da rosa da avó o furou. Menos de 2 meses antes. Quantas esperanças ele tinha naquele dia, e olha só para ele agora, recolhendo filhotes de bestantes nos distritos. Ele passou o resto da tarde carregando pássaros engaiolados para o caminhão, mas o ferimento na mão não o dispensou de trabalhar com os pássaros, e ele voltou a limpar gaiolas no hangar. Coriolanus começou a apreciar os gaios tagarelas. Eram peças de engenharia impressionantes. Havia alguns controles remotos no laboratório e os cientistas deixaram que ele brincasse com os pássaros depois que foram catalogados. Não vai fazer mal nenhum, disse um. Na verdade, eles parecem gostar da interação. Mosquitinho não quis participar, mas quando ficava entediado, Coriolanus os fazia gravar expressões bobas e cantar trechos do hino para ver quantos conseguia operar com um clique do controle. Até 4 algumas vezes, se as gaiolas estivessem próximas. Sempre tomava o cuidado de apagar com uma gravação final rápida em que ficava em silêncio, para garantir que sua voz não fosse parar no laboratório da cidadela. Ele parou completamente de cantar quando os tordos começaram a imitar, mesmo havendo certa satisfação em ouvi-los cantar elogios à capital. Ele não tinha como silenciá-los, e eles eram capazes de repetir uma melodia infinitamente. De um modo geral, ele estava começando a se cansar da infusão de música na sua vida. Invasão talvez fosse uma palavra melhor. Parecia estar em toda parte agora. Canto de pássaros, músicas do bando, músicas dos pássaros e do bando. Talvez ele não compartilhasse do amor da mãe por música, afinal, pelo menos não por essa quantidade toda, consumia sua atenção avidamente, exigindo ser ouvida e dificultando o pensamento. No meio da tarde de quarta, eles tinham capturado 50 tordos no total, o suficiente para satisfazer Adra, Kai. Coriolanus e Mosquitinho passaram o resto do dia cuidando dos pássaros e enviando os tordos novos para a mesa do laboratório, para serem numerados e marcados. Eles terminaram antes do jantar e voltaram depois para preparar os pássaros para a viagem até a capital. Os cientistas mostraram a Coriolanus e a Mosquitinho como prender as coberturas de pano sobre as gaiolas e foram para o aerodeslizador, confiando nos dois para cuidar de tudo. Coriolanus se ofereceu para botar a cobertura enquanto Mosquitinho carregava as aves para o aerodeslizador e ajudava a acomodá-los para a viagem. Coriolanus começou com os tordos, feliz de vê-los indo embora. Colocou uma gaiola de cada vez na mesa de trabalho, botou as coberturas, escreveu a letra T e o número do pássaro com giz no tecido e entregou a gaiola. Mosquitinho estava saindo com a 50ª gaiola, que continha um tordo que cantava loucamente, quando Sejanus entrou pulando pela porta, parecendo meio animado demais. Boa notícia! Outra caixa da minha mãe. Mosquitinho, que estava chateado porque os pássaros iam embora, se animou um pouco. Ela é demais. Vou dizer que você falou isso. Sejanus viu Mosquitinho se afastar e se virou para Coriolanus, que tinha acabado de pegar o gaio tagarela com o número 1. O pássaro cantou na gaiola, ainda imitando o último tordo. O sorriso de Sejanus tinha sumido e uma expressão de angústia surgiu no lugar.
Seu olhar percorreu o hangar para ter certeza de que eles estavam sozinhos, e ele falou com voz baixa: Escuta, a gente só tem alguns minutos. Sei que você não vai aprovar o que vou fazer, mas preciso que você pelo menos entenda. Depois do que você disse outro dia sobre sermos como irmãos, bom, eu sinto que te devo uma explicação. Por favor, me escuta. Era agora então. A confissão. Os pedidos de Coriolanus por sanidade e cautela tinham sido pesados e considerados insuficientes. A paixão inadequada tinha vencido. Agora era a hora de cada peça ser explicada. O dinheiro, as armas, o mapa da base, o momento em que o plano de traição rebelde seria revelado. Quando Coriolanus ouvisse, ele passaria a ser como um rebelde, um traidor da capital. Ele devia entrar em pânico ou correr ou pelo menos tentar fazer Sejanus calar a boca. Mas não fez nenhuma dessas coisas. O que aconteceu foi que suas mãos agiram por vontade própria, como a vez em que jogou o lenço no tanque de serpentes antes de perceber que tinha decidido fazer aquilo. Agora, sua mão esquerda ajustou a capa da gaiola do Gaio Tagarela enquanto a direita, escondida da visão de Sejanus por seu corpo, desceu até a bancada, onde havia um controle remoto. Coriolanus apertou gravar e o Gaio Tagarela ficou em silêncio.